a isso. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Fique de pé agora, em reverência à palavra de Deus. Eu quero compartilhar. Final de semana eu estava em uma missão, estava por Açu, passei o dia lá ministrando, e domingo nós estávamos no Cumaru também, numa conferência da família. Foi um tempo muito especial. Pode, se você de repente já quiser, pastor, não precisa, a gente depois, se você puder, só mandar o comprovante para a gente ou para a equipe lá de financeiro. Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28. Está escrito assim: quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Eu vou ler na Bíblia a mensagem que diz assim: não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo: talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa manhã, pelo momento de louvor, pelo momento que nós tivemos de te adorar com os nossos bens. Continua a falar conosco através da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento, uma ferramenta nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, fique bem à vontade, em nome de Jesus. Queridos, eu quero aproveitar esse domingo de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. E eu quero falar de um dos assuntos mais importantes, um dos mais importantes que deve ser para a minha vida e para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre família. E saber também que na cruz do Calvário, Jesus já conquistou a nossa vitória para termos uma família abençoada, um casamento abençoado. É importante sabermos que não existe família perfeita, não existe casal perfeito, porque são pessoas errantes que habitam numa casa, que convivem. Somos falhos, mas isso não impede que a gente tenha uma família feliz, não impede que a gente tenha um casamento abençoado. E você há de concordar, e se você quiser mais segredos sobre isso, eu tenho uma mensagem tão poderosa para compartilhar só para os casais nesse acampamento, e vai ser incrível, vai ser incrível. E uma das coisas que a gente tem aprendido, que muitas vezes no casamento e na família, a gente está culpando o diabo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes somos nós mesmos os culpados, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas reações, às vezes pelo nosso próprio temperamento. E eu quero falar disso nessa manhã, porque a gente precisa estar principalmente a respeito da nossa família bem ligado. E o tema que eu quero trabalhar nessa manhã é: não deixe para depois. Não deixe para depois. Salomão, aqui ele escreve, é interessante, porque ele diz que nós não podemos transferir algo para amanhã se nós podemos fazer hoje. Ele diz aqui: se alguém te pedir alguma coisa, se alguém precisar de você, e se você tiver como ajudar agora, se você tiver como estender a mão agora, não diga a essa pessoa passe amanhã, porque ele até na mensagem, na Bíblia mensagem, ele diz: as tuas mãos são as mãos de Deus para abençoar essa pessoa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, principalmente a parte A, diz: o que as suas mãos tiverem que fazer,
que o façam com toda a sua força. E ele continua dizendo: pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ele está dizendo: para o lugar para onde você vai, sepultura, o lugar onde se coloca os cadáveres, lá não tem mais retorno, não tem mais jeito. Deixa eu só explicar para os irmãos, eu gosto de explicar essas coisas, para que os irmãos não percam a benção. Aí você está piscando isso aqui, né? E você percebeu que talvez 3 aqui não acendeu. Mas o nosso jogo de luz novo, pastor, isso é questão de cabo. Mas aconteceu um pequeno problema, mas amanhã está vindo já uma equipe de Santarém para instalar mais 2 desses, colocar algumas coisas aqui e organizar isso. Só para você não ficar, mas meu Deus, pelo amor de Deus, tá? Só para evitar você, tá? Para você não perder a sua bênção. Deixa eu voltar para cá. Então, queridos, nós não podemos de forma alguma deixar para depois. Temos uma forte tendência em nossas vidas de praticarmos a procrastinação. O que é isso? É deixarmos sempre para depois. Procrastinar é o adiamento das coisas, é sermos negligentes, ou seja, descuidado, desleixado. Penso que todos nós em algum momento vivemos isso, deixando algumas importantíssimas coisas para depois. E eu acredito, queridos, que existem coisas que não podemos deixar para depois. Existem coisas que não podemos deixar para amanhã, principalmente aquelas que diz respeito à nossa família, os que são casados, ao nosso casamento. Nossa família, nosso maior patrimônio. Nossa família, nosso bem maior. Penso que em algum momento nós falamos, depois eu faço. Penso que em algum momento a gente falou, depois eu peço, depois eu ligo, depois eu digo, depois eu faço uma visita, depois eu mando uma mensagem e a gente fica depois. E o que acontece, queridos, com a grande maioria de nós, depois a gente tem a tendência de esquecer. Depois a gente tem a tendência de, no corre-corre da vida, não fazer. Depois a gente tem a tendência de dizer: poxa, já passou, não adianta mais. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que uma das coisas que nunca vem antes, pelo contrário, sempre vem depois, o arrependimento. O arrependimento. Muitos, quando percebem, quando se trata de casamento, família, criação de filhos, quando percebe, já é tarde demais. Muitos, quando percebe, já foi, como dizem alguns por aí, já era. Muitos, quando percebe, não dá mais tempo. Aí vem o arrependimento, vem as mãos na cabeça, vem o desejo de arrancar o cabelo da cabeça, aí vem as lágrimas, aí vem a tendência de se isolar. Ei, tem coisas em nossas vidas, e principalmente que diz respeito à nossa família, repito, que não podemos deixar para depois. Isso precisa ser corrigido em nossas vidas, queridos, na minha vida e na sua vida. Eu vou adiantar algo aqui. Nós precisamos valorizar o que a gente tem hoje, porque senão o tempo vai fazer a gente valorizar o que a gente perdeu. Eu vou te dar alguns exemplos nessa manhã a respeito de algumas coisas que nós não podemos deixar para depois, principalmente aquelas pessoas que nós afirmamos que amamos, que é a nossa família, nosso bem maior, nosso maior patrimônio,
um dos maiores presentes de Deus nas nossas vidas nessa terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui, além de mim, amam a sua família? Levante a mão aí, faça barulho aí, faça barulho. Se nós amamos, nós temos que cuidar. Se nós afirmamos que amamos, nós temos que valorizar. Nós temos que fazer coisas, até mesmo renunciar muita coisa em prol da nossa família. E eu quero te dar alguns exemplos bem práticos aqui, mas que isso aqui tem sido algo que tem destruído, tem sido uma das causas que tem destruído muitas famílias. Então, o que não podemos deixar para depois, queridos? Primeiro, não podemos deixar para depois de falar, de dizer que ama, de dizer eu te amo. Eu falo com muito temor isso. Eu não tenho hoje, e desde o início, nenhum problema de expressar isso para minha esposa, para as minhas filhas. Hoje é muito fácil ouvir da Sara e da minha Esther de 3 anos, a Esther dizendo: papai, eu te amo. Eu te amo, papai. Senhor me ama. Por quê? Porque ouve isso. Por quê? Porque vê isso acontecer. Agora, eu te amo. Essa palavra em alguns lares, em alguns casamentos, em algumas famílias, em alguns relacionamentos, ela é tão escassa para não dizer que não existe. Ela é tão escassa para não dizer que não existe. E quando é falada, quando essa palavra eu te amo é usada, a maioria das vezes é acompanhada por interesse. O maridão passa o dia inteiro batendo na mulher, com palavras e atitudes. Quando chega a boquinha da noite: oi, amor, te amo, tá, amor? E a mulher esperta todo dia: tu só está dizendo isso aí porque tu quer alguma coisa, eu te conheço. A esposa, não estou generalizando, a esposa quando diz assim: oi, amor, eu te amo, o que tu quer? Tu já comprou alguma coisa por aí, tu quer que eu pague? Foi alguma coisa numa loja que tu foi, tu viu e tu quer? Diz logo. Não estou generalizando. Os filhos, quando chegam com os pais: oi, papai, eu te amo. O que tu aprontou na escola? Para onde tu quer ir? Bora, fala. Fala, porque se eu descobrir, tu vai ver. Aí o filho diz: não, eu só quero dizer que eu te amo. Outro dia eu assisti uma matéria onde o repórter perguntava para o adolescente: faz quanto tempo que você não diz que ama o seu pai? E o adolescente disse: eu não lembro se eu já falei. Você quer falar agora? Quero. Ligou para a mãe, e a mãe atendeu o telefone: o que aconteceu? O que tu já aprontou aí? Não, mãe, só estou ligando para dizer, e começa a chorar, que eu te amo. Por que isso? Por que tal reação, queridos? Por causa da escassez, por causa da falta. E eu quero falar para você, e eu estou ao vivo, não estou? Que para alguns isso é besteira. Para alguns aí, perdão pela força de expressão, isso é frescura. É nada, rapaz. Principalmente para você, homem, vence teu machismo. Quantos filhos são carentes de ouvir você dizer que ama?
Quantos filhos são carentes de você sentar ele na coxa e dizer assim: papai te ama. Falo com a Sara, graças a Deus só faltam 10 dias para me rever minha filha. 3, 4 vezes por dia. 3, 4 vezes, toda vez que eu falo com ela: minha filha, papai te ama muito. Tá bom, pai, eu também te amo. Ontem, 3 dias atrás, ela se rendeu. Ela passou o dia inteiro, estava numa viagem missionária lá para Manaus. Passou o dia inteiro sem falar com a gente. Quando foi 5 da tarde, ela conseguiu ligar. Quando ela me viu, começou a chorar. Papai, estou com muita saudade do Senhor. Precisamos diariamente fazer essa afirmação para as pessoas que afirmamos que amamos. Dentro da nossa casa, esposo falar para a esposa falar para o marido, pais falar para os filhos, filhos falarem para os seus pais. Essa palavra precisa ser verbalizada muito, 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 muito nos lares. Antes de sair para cá, minha esposa fica com a Estela, está acompanhando agora. Já abracei ela, já dei um beijo nela, disse: amor, estou indo, eu te amo, tá bom? Ela não é carente disso, nem minhas filhas, porque ela ouve, e não somente ouve, mas eu me esforço diariamente para mostrar o meu amor para com elas. Querido marido, faz quanto tempo que você não diz para sua esposa que você a ama? Sem interesse. Ah, pastor, eu nunca vi meu avô falando isso para a vovó. Eu nunca vi o papai falando isso para a mamãe. Por que eu tenho que falar? Paulo diz: examine todas as coisas e retende o que é bom. Mulheres, faz quanto tempo que você não olha na peteca do olho do teu marido dizendo assim: ô maridão, gatão? Outro dia eu cheguei com o meu bem e disse assim: amor, a jança do meu carro já está no chão assim. O que é isso? Não, o meu pneu já não está arriado por ti, já está na jança. Eu não lembro, em 22 anos de casada, eu não lembro o meu bem jogar no meu rosto dizendo assim: quando a gente estava em romance real, você fazia isso. Mas eu já ouvi de muitas mulheres reclamando: quando a gente namorava, ele fazia isso e hoje mudou. Que vergonha. E eu me esforço para que ela não venha. Eu quero que ela cada dia possa dizer: poxa, você está melhor hoje do que ontem. Você melhorou, olha amor, você melhorou bastante mesmo. E de fato eu melhorei. Um dia eu já falei isso aqui, talvez na igreja não, mas em casamento já. A mulher chegou no gabinete do pastor se acabando de chorar, junto com o marido. Aí a acusação dela contra o marido, que o marido não a amava. E aí o pastor olha para o marido e diz: é verdade? Ele diz: não, não é verdade não. E ela, em choro, desespero: é verdade sim. E o pastor pergunta para ela: por que você afirma que ele não te ama? E ela, se acabando de chorar, disse assim: porque ele não fala. Aí o marido levanta o dedo e diz assim: eu já falei sim, pastor. E ela: é mentira, é mentira. Ele: já falei. E ele disse assim: há 30 anos atrás, no dia do nosso casamento, ele olhou para o pastor e disse assim: pastor, porque eu sou um homem de uma palavra só. Aí não vara, meu irmão. Aí não vai. Aí não funciona. Quem está comigo? Cadê as mulheres casadas aqui?
Você gosta de ouvir do teu marido essa palavra, eu te amo, sim ou não? Vamos, aproveita que eu estou aqui, estou com a ferramenta, é a tua oportunidade. Cadê os maridos aqui, além de mim? Você gosta de ouvir isso da tua mulher, sim ou não? Bora, aproveita. Uma outra coisa, não podemos deixar para amanhã, de abraçar, de estar junto, de dar carinho, de aproveitar o tempo, de aproveitar as oportunidades, de estar juntos com os nossos familiares. E eu vou trazer um alerta aqui para você. Nada justifica um adultério na minha interpretação, nada. Porém, tem coisas que contribuem. Deixa eu falar, o maridão. Você tem dificuldade, trava, até para outras mulheres que ama, para outras crianças que ama, e tem dificuldade de falar para tua mulher. Tem cuidado, porque se ela não ouve em casa, pode ouvir lá fora e vai complicar para o teu lado, se ela é carente nessa área. Satanás, ele trabalha na ferida. Ô mulher, tem dificuldade de falar, teu marido que ama ele, tem dificuldade de se expressar, tem cuidado, varoa, porque aí fora tá cheia. E se é carente nessa área, aparece uma lá, manda uma mensagem oi. Às vezes a mulher se arruma pro cara. A mulher tá lá, se arruma e chega toda bonita lá. E aí olha pro marido dizendo assim: amor, olha para mim, tem alguma coisa diferente em mim? E o cara olha e diz assim: não. Ela fez o cabelo, ela fez a sobrancelha, trocou os brincos, e o cara não percebeu? Aí ela, poxa vida, eu me arrumo, e ela sai brava, vai lá pro comércio. Quando ela passa, Satanás já colocou lá uma isca, o caboclo está lá e diz assim: pô, olha, tudo bem, poxa, você fez o cabelo? Ficou muito bonito, hein? O brinco, ontem você não estava com esse brinco. O diabo vai dizer assim: tu está vendo, teu marido não percebe, mas ele percebe. Esse é o homem certo para ti. Aí começa. Ou você acha que o diabo vai chegar lá com aquele tridente, com aquele rabo, aquela carana assim, falar? Não vai, porque a gente diz logo: não, tu é o diabo, eu já ouvi falar de ti. Imagina, nós atendemos esses dias atrás uma mulher com o marido, a mulher chorando, dizendo: eu tenho carência de ser abraçada, tenho carência de ouvir o meu marido dizer que ama, que me ama, de ele me abraçar, de ele me beijar, de ele pegar na minha mão. Eu quero te dar um conselho, isso aqui é um conselho de quem ama. Você que é casado, meu irmão, que não usa aliança, providencia uma menos de arame recozido para ti. Um outro conselho de quem ama, mas isso aqui é o conselho. Se você quiser viver, viva, se não, segue em frente. Anda de mão dada com a tua mulher, rapaz. Vês a mulher, o cara lá, e aí ela diz: não, pastor, quando a gente namorava, era um grude. Hoje está aí. Aí a mulher vem lá atrás com a escadinha de filhos, e o cara vai aqui na frente, todo espiritual, com uma Bíblia que dá mais de 20 centímetros de base. Bora, mulher, tu anda muito devagar. São essas coisas que parece que não tem nada a ver, mas quem nada a ver é cego.
São esses detalhes que fazem a diferença e muitas vezes a gente não percebe. São as feridas que estão sendo geradas num relacionamento, num casamento, na vida da mulher, na vida do homem. São esses detalhes. E Satanás não dá murro em ponta de faca. Filhos e filhas carentes de ouvir isso dos pais, de um abraço. Quantas adolescentes eu já atendi junto com meu bem, jovens. E nós já tratamos esses dias agora uma adolescente que ela não queria casar. Porque isso não foi só uma adolescente que nós já tratamos, já aconselhamos, pela falta de referência no lar. Pastor, para eu casar e ter um marido que nem o papai é para a mamãe, eu não quero, pastor. Que vergonha. Você me perdoe. Para eu ter um pai, o pai dos meus filhos, para ser que nem o papai é com a gente, não dá. Quem está comigo? E aí a gente vê, dia por dia, casamentos sendo destruídos, famílias sendo desfeitas. Agora tem uma coisa. Eu já vi situações acontecerem, já ouvi do marido ser chameguento, chegar com a mulher, abraçar a mulher, querer beijar a mulher. Vem cá, Valdenilson. Já que tu subiu aqui, é de Deus também. Me abraça aqui. E a mulher fazer isso. Sai daqui. Me abraça aí. E o homem fazer isso na mulher. Sai. Ei, não faça isso. Obrigado, meu filhão. Porque se tu não quer abraçar, tem gente querendo abraçar. Se tu não quer carinho, tem gente querendo dar carinho. Tem nada, pastor. Tem nada. Tem nada. Então o que a gente vê hoje são esses detalhes. Eu ouvi uma história verdadeira de um noivado que acabou porque o marido chegou. Claro, o marido tem um suor mais forte. Ele chega do trabalho e vem suado. Aí vai abraçar a mulher. Sai daqui, nojento, vai tomar um banho. Meu amigo. Aí depois de foi o diabo nada. Foi a diaba, não, perdão. Havia uma história verdadeira que o marido chegou, o noivo chegou, foi abraçar a noiva e ela pegou, sai daqui, perdão pela força de expressão. Assim, tu já vem com essas tuas frescuras para cá. Sabe o que aconteceu? Na mesma noite, ele deu um jeito de sair, fugir. E acabou o noivado, acabou o casamento e os planos. Quem quer ser rejeitado? Quem está comigo? Não podemos deixar para amanhã, para honrar aqueles que precisam ser honrados por nós. Os da nossa casa. Honramos muitos os de fora e os de casa. Honramos tanto as pessoas que nos visitam e os de casa. Interessante, graças a Deus que, claro que geralmente a gente procura oferecer, que não é todo tempo isso. Mas quando vai alguém tomar café na nossa casa, o que é que a gente faz? E é uva, e é maçã, é iogurte. É um negócio assim impressionante, é queijo, é muita coisa. Eu já ouvi da Sara isso, e eu tenho procurado, nunca mais ouvi. Papai, seria tão bom se todo dia tivesse alguém para tomar café em casa. Eu não estou dizendo que é errado. E continue honrando sim as pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que a gente às vezes não honra os de casa. Até as louças melhores, o que a gente faz?
as Tupperware é guardada, é usada quando chega visita em casa. E o de fora? Aquelas xícaras bonitas são guardadas e o de fora toma café naquele copinho de azeitona. Não tem nada a ver, pastor. Não, tudo bem. Mas um conselho de quem ama, quem já viveu isso e de quem já acompanha muita gente, tem muito a ver. Ah, não sei o que. Isso fere. Imagina só o filho e pegar uma louça e a mãe não pode deixar guardada, isso é para visita. Eu não sou mais importante que uma visita. Eu não sou mais importante do que alguém que só aparece de tempo em tempo. Não podemos deixar para amanhã de pedir perdão para aqueles que nos feriram dentro da nossa família. Perdão, não podemos deixar para amanhã de pedir perdão para aquelas pessoas que nós ferimos dentro da nossa família. Quantas vezes nós ferimos a esposa fere o marido, pais ferem os filhos, filhos ferem os pais. E não há um conserto, não há um pedido de perdão. Já ouvi vários exemplos de pessoas dizendo: rapaz, o fulano estava lá morrendo e ninguém sabia por que não morria. Alguém olhava, agora morreu, de repente voltava, agora morreu. Aí de repente, rapaz, chama o fulano lá para ele pedir perdão. Aí vai, pede perdão e aí morre. Você vai esperar chegar esse dia para pedir perdão? Efésios 4:26 está escrito: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Numa outra tradução diz: irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que isso aponta? Isso aqui diz que se acontecer o problema hoje, domingo, tem que ser resolvido hoje, domingo. Porque resolver amanhã na segunda, o sol se pôs sobre aquele problema. Amanhã a gente esquece. Amanhã a tendência é colocar para debaixo do tapete. Aí vai se acumulando. Na minha interpretação, nada acontece por acaso. As coisas vão se somando. Não podemos deixar para amanhã para perdoar os que nos feriram. Perdão não é sentimental. Perdão é comportamental. Meu Deus, de novo, não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Você sabe que Pedro era o discípulo sanguíneo. Pedro resolvia no braço, Pedro resolvia na faca. E um dia ele chega lá em Mateus 18 com Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quando ele pecar contra mim 7 vezes? Pare e medite comigo. Você acha que foi por acaso que o Pedro fez essa pergunta para Jesus? Claro que não. Tinha algum discípulo lá tirando o Pedro do sério. Parafraseando, Pedro chegou com Jesus e disse: quantas vezes é, Senhor? Porque eu já perdi a paciência, vou meter a mão na cara dele lá. Não dá mais para suportar, é 7 vezes, porque eu estou na 6ª. Estou orando a Deus que complete as 7ª, porque depois da 7ª... E Jesus diz assim: não, Pedro, não é 7, é 70 vezes 7. 490 vezes. Aqui, queridos, Jesus não estava falando de números. Jesus está falando de perdoe sempre, quantas vezes for necessário. Nós temos uma facilidade imensa de perdoar as pessoas lá fora e uma dificuldade imensa de perdoar as pessoas dentro de casa. Não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira de novo. Imagina só casais que passam um dia sem se falar dentro de casa. Gente, como é que um casamento vai se sustentar assim? Gente, como que um casamento vai se sustentar desse jeito?
casar, o marido passar de uma semana, a mulher passar de uma semana sem falar com o marido, e depois tu tem a cara de madeira de dizer que é o diabo que está por trás disso. Ter muitos quartos em casa é uma benção, que a gente exerce muito, uma das qualificações para ser hospitaleiro. Mas tem um perigo aí. Pergunte qual, pastor? O perigo é do marido pegar a rede, da mulher pegar a rede, no momento de discussão, eu vou dormir lá para outro quarto. Aí deita lá. Aí começa a dar um negócio nas pernas. A mulher lá dentro do quarto vê as capas lá fazer é um sinal do marido dizendo assim: vem aqui comigo que eu volto para lá. Aí o marido está lá no outro quarto, lá na sala. A mulher bate a porta do banheiro e se mexe na cama e faz barulho. A mulher dando um sinal: vem para cá, para dentro do quarto. Aí a mulher já ouviu lá no coração dela, porque a mulher, vou te falar, é uma bênção de Deus. Nós não podemos viver sem as mulheres. Aí Deus já falou no coração dela lá, dizendo assim: vai lá, pede perdão. Aí a mulher diz assim: eu não vou, porque se eu for ele vai querer me humilhar. Aí o marido, as pernas chega tão assim lá, coçando, e aí dá uma coceira bem entre os dedos, ele começa a esfregar na rede. Aí Deus já falou lá: vai lá, pede perdão para tua mulher, volta para dentro do quarto. Não, eu não vou, eu sou macho daqui, eu sou homem daqui. Aí de manhã levanta, nenhum dos dois dorme, o olho igual uma pimenta. O homem ou a mulher que saiu dentro do quarto, geralmente as mulheres que saem com a rede. Amanhece o dia: bom dia, amor, com a cara mais lambida que existe. Tudo bem, amor? Uma noite perdida. Pais que passam um dia sem se falar com seus filhos. É um absurdo. Filhos que passam um dia sem se falar com seus pais. Aonde já se viu fazer que nem os antigos? Não tem mais polícia, meu irmão. Os filhos brabo com os pais dentro de casa. O pai está pagando energia, o pai está dando roupa, o pai está dando comida, o pai está pagando água, o pai está dando tudo, e o moleque e a menina com raiva do pai. Eu vou dar um conselho para vocês que agem desse jeito: continue. Continue, porque tu vai morrer rapidinho. Continue, vai. Continua, porque a morte só está te esperando. Porque a Bíblia diz que um dos segredos para nós vivermos muitos anos nessa terra é honrar, é obedecer pai e mãe. Do contrário, é viver pouco tempo nessa terra. Aonde que eu vou aceitar um negócio desse, rapaz? O filho está lá, emburrado, não querer falar comigo? Aonde que eu vou aceitar um negócio desse, que eu estou dando comida, eu estou dando quarto com ar-condicionado, eu estou dando café, o almoço, jantar, estou alegando? Não. Tem que ter consciência. E o mais assustador é que pais aceitam tudo isso. Não podemos deixar para amanhã de presentearmos quem nós amamos. Amanhã pode ser muito tarde. Isso aqui faz muito sentido. Cadê os homens casados aqui? Levante a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Não tenha vergonha de ser casado, senão pode pegar para a tua área. Ô maridão, faz quanto tempo que você não dá um presente para a tua mulher? Sem ela te pedir, sem ser uma data comemorativa. E deixa eu te falar uma coisa: negócio de panela de pressão não é presente. Negócio de bacia,
máquina de lavar, fogão, não é presente. Isso é utensílios domésticos, vai servir para todo mundo. Presente é um sapato, presente é um vestido, presente é uma bolsa, presente é um Pix na conta dela. Faz quanto tempo? Eu falo com muito temor isso aqui. Vira e mexe, eu estou dando alguma coisa para o meu bem. E não preciso, o que vale é a lembrança. Já falei isso aqui, quantas vezes eu fui lá, viajei, comprei um brinco para o meu bem. R$3, meu irmão. Manda embalar para presente. 3 contos, e meu bem, obrigado por ter lembrado de mim. Eu disse, amor, ouro puro. Só evita uns dias de lavar. Que vale a intenção e a motivação do coração. Já falei isso aqui por várias vezes. Um dos biscoitos que o meu bem mais gosta é o negresco. R$2,50, R$3, R$3,50, não sei quanto tá. E varia muito. Mas se eu sei que o meu bem gosta do negresco, eu vou lá no comércio, quando eu olho o negresco, aí vem, é automático, vem, a tua mulher gosta desse biscoito, mas eu não vou comprar não. R$3,50 vai fazer falta amanhã para o pão. Que isso? Que isso? As esposas aqui, mulheres casadas, levante sua mão assim para me ver. Não tenha vergonha de ser casada, porque pode pegar. Você sabe, isso aqui mais é as mulheres acontece isso. Você sabe que a mulher fala sem verbalizar, né? Ela olha para ti e diz assim: tu tá com vergonha? Só com olhar, tá com vergonha de ser meu marido? Que eu não vi tu levantar a mão. Aí o marido olha, baixa a cabeça, e ela olha de novo e diz assim: lá em casa tu vai ver, aqui não, mas lá em casa. Aqui tem gente, mas lá em casa. Esposa, quando foi o último presente que você deu para o seu esposo? Ah, deixa eu voltar lá, eu já estou encerrando. Um dia o meu cunhado comprou um fogão para minha irmã. E ele veio tão contente e tal, conversando, dizendo assim: olha, a tua irmã ganhou 2 presentes. É mesmo, eu dei um fogão para ela e um guarda-roupa aqui, a caixa do fogão. Para guardar. 2 em 1, o fogão e a caixa do fogão, que é um guarda-roupa para guardar a roupa dela. Tu já pensou no negócio dele? Aí não tem. Querida esposa, quando foi o último presente que você deu pro seu marido? Outro dia o meu bem, ela me surpreendeu, me deu uma camisa assim com essa frase: Deus é bom, e um chapéu. Puxa, amor. E aí fiquei tão feliz. E aí ela disse assim: tá aqui, amor. Eu disse: amor, e aí como foi que tu pagou? Eu disse: não, falta você pagar. Porque é o marido às vezes que fica com dinheiro. Mesmo assim faz. E maridão, se a tua mulher não tem liberdade de pegar um recurso que trabalha contigo, eu sempre falo, 22 anos que a gente tem, tudo nós conseguimos nós dois, de usar um recurso para comprar um presente para ti. Você que tem dificuldade de dar dinheiro para tua mulher, rapaz, pelo amor de Deus, faz que nem eu. Meu bem, ela pede dinheiro para mim, eu dou minha carteira para ela. Claro que antes eu tiro dinheiro, isso eu dou a carteira para ela. Quem está comigo? Pais, quanto tempo faz que você não dá um presente para os seus filhos? Filhos, aquela mesada, quanto tempo faz que você não dá um presente para os seus pais? Não podemos deixar para amanhã de valorizar enquanto está perto, enquanto está próximo, enquanto temos. O povo de Israel reclamou, se levantava contra Moisés,
reclamava de Moisés e não honrava Moisés. Em alguns momentos Moisés morreu. E a Bíblia diz que o povo de Israel chorou por 30 dias a morte de Moisés. Foi chorar depois que perdeu. Queridos, certa vez alguém falou, vou repetir o que eu falei anteriormente: valorize o que você tem hoje, para que o tempo não venha fazer você valorizar o que você perdeu. Valorize, valorize, valorize. E eu encerro contando uma história. Eu fui fazer um culto fúnebre de um pai, e esse pai estava lá morto. A gente realizou o culto fúnebre. Terminei, uma filha que eu conhecia a vida dela um pouco, uma filha desobediente, uma filha que não honrava o pai. Ela se joga sobre o caixão e começa a gritar: papai, papai, se o Senhor voltar, eu prometo que eu vou te honrar, eu vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou te dar presentes, eu vou ser uma melhor filha para o Senhor. Gritando, muita gente lá gritando sobre o caixão, chorando. Já foi, não tem mais jeito. Infelizmente muitos só estão valorizando porque perderam. Nós não precisamos deixar para valorizar quando nós perdermos. Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo, segundo aqui o IBGE. Em 2024, o ano passado, o Brasil registrou um aumento significativo no número de divórcios no Brasil, atingindo 420 mil casos, o maior número desde o início da série histórica em 2007. Este número representa um aumento de 8,6% em comparação com 2021. A taxa geral de divórcio no Brasil foi de 2,8 por 1.000 habitantes com 20 anos ou mais de idade. Hoje, dia por dia, casamentos sendo desfeitos e famílias sendo desfeitas. Nenhum de nós estamos blindados, isentos de passarmos por lutas, dificuldades, crises dentro do nosso casamento e nossa família e com os nossos filhos. Por isso, nós temos que ligar o sinal de alerta a respeito da nossa família, da nossa casa, e passar a cuidar mais. Cuidar melhor da nossa família, do nosso casamento, e valorizar aquilo que nós temos de maior valor, que é a nossa família. Então não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje dentro da sua família. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer diferente hoje. Nós vamos estar participando da Santa Ceia, mas eu quero assim levar você a refletir. O que você tem deixado para depois dentro da sua família, seu casamento? Você não tem valorizado como é para você valorizar? Você tem dificuldade de pedir perdão, de perdoar? Você tem dificuldade de se expressar, dizendo que ama, de estar junto? Eu tinha uma dificuldade muito grande, queridos, na minha vida, e isso fez mal para o meu relacionamento com o meu bem. O que era? Que eu criava situações para eu sair. Tipo, eu estava em casa, e aí não, eu vou lá na igreja, não, eu vou tal canto, e ela dizia assim: amor, fica em casa, vamos ficar mais tempo aqui com as crianças. Não, eu tenho que ir ali e tal. E às vezes era para nada. Hoje, o que eu puder passar em casa, ficar em casa com a minha esposa, com as minhas filhas, eu faço.
Às vezes eu tenho viagem para fazer, né? Eu gasto o máximo de tempo lá em casa. Às vezes aqui para o interior, não, venha, pastor, venha passar o dia aqui. Às vezes vai só eu, não, como é aqui perto, já vou arrumado. Eu vou passar, como eu vou passar 2 dias longe aqui de casa, eu vou ficar em casa esse dia todo. Então, meu irmão, é a nossa família, nossa casa, a gente tem que cuidar. E nós vamos participar da ceia hoje em família, e orar, e aproveitar, e fazer desse momento um ato profético. E depois eu quero orar por todas as famílias nessa manhã, nesse lugar. Amém? Vamos orar pelo pão, pelo cálice. Pai, muito obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário por nós, para que nós pudéssemos também ter uma família abençoada, um casamento abençoado. E eu abençoo agora esse pão, eu abençoo esse cálice. Nós vamos estar fazendo isso em família hoje, Pai. Que o Senhor derrame de uma graça, que o Senhor traga cura a esse relacionamento, traga cura a essa esposa, esses filhos, meu Deus, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Os meus irmãos podem servir e vamos adorar o Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Eu quero que você pegue o pão agora. Eu vou orar por você. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor pagou um alto preço lá na cruz do Calvário por nós. E também em favor da nossa família, nossa casa. Passamos por lutas, mas em Ti alcançamos a bênção, vitória, Jesus. E nesse domingo, mais do que especial, queremos, Pai, lembrar do Teu sacrifício e tomar posse, Pai, dos benefícios da cruz sobre nossas vidas, sobre a nossa casa. Pai, nós abençoamos esse pão e declaramos, Pai, se alguém estiver sentindo alguma dor, até mesmo, Senhor, esse esposo, essa esposa, esse filho que está com uma ferida na sua alma, Senhor, que o Senhor possa tocar uma ferida, Pai, causada dentro do próprio relacionamento, que o Senhor possa, Senhor, fazer um milagre e traz essa restauração, esse casamento, traz a restauração, Pai, esse lar, traz a restauração desse relacionamento quebrado entre os filhos e os pais, em nome de Jesus. Coma do pão,
Coma do pão. Aleluia. Agora pega o cálice. Eu quero que você compartilhe aí com a sua família. Hoje somente com a sua família, com seu esposo. Compartilhe aí com seu filho que estiver próximo de você. Diga: nós estamos em aliança. Nossa família está debaixo da proteção do sangue de Jesus. Vamos permanecer firmes. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, essa é a festa, Pai, da tua igreja, do teu povo, da tua noiva, do corpo de Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor libere a proteção sobre cada família aqui, sobre cada esposo, cada esposa. Livre, Senhor, a nós do espírito de adultério, Pai amado, de prostituição, da queda, tudo aquilo que Satanás tem tramado contra o nosso casamento, contra a nossa família, seja desfeito e destruído. Pai, nós colocamos a nossa casa, a nossa família debaixo da proteção do teu sangue, sangue que nos garante vitória e que nos dá livre acesso ao Senhor, em nome de Jesus. Tome agora do cálice, tome em nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore Ele nessa manhã. Cristo vive em mim, aleluia. Levante as suas mãos e adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Aleluia. Pegue na mão da pessoa da sua direita, da sua esquerda. Quero abençoar você, Pai. Eu coloco mais uma vez, Senhor, nossas famílias debaixo da proteção do Senhor. Quero abençoar cada família aqui. Quero abençoar cada esposo, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho e filha. Pai, declarar, Senhor, a proteção, cuidado, livramento do Senhor. Oro por restauração, eu oro por restituição, eu oro por milagre nessa família, nesse casamento. Que Satanás tire as suas garras nojentas desse lar, tire as suas garras nojentas dessa família. Eu declaro, Pai, famílias fortes, famílias, Senhor, estruturadas, famílias vitoriosas, famílias blindadas pelo poder do Teu nome. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus, amém. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você tenha uma semana de bênçãos, vitórias e milagres, em nome de Jesus. I get the feeling
you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't mind. When you're dying inside, you can't hide it. You may be breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is a kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, you will make it, I know. There's a battle within you, raging like a war of the ages. There's a hero within you, waiting for the chance to be brave. So even if you wanna give up, and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger? Walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh. Never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem with